Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos indo para a nossa terceira aula, dessa nossa terceira etapa, em que o tema em estudo é a evolução das espécies, lamarquismo e darwinismo, postulados e teorias. Bom, gente, vocês lembram que na aula passada a gente aprendeu, nas aulas passadas a gente aprendeu sobre a origem da vida e biogênese e abiogênese? Pois é, nós vamos estar aqui dando continuidade a esse estudo, tá? Ao longo dos anos, surgiu a necessidade também, além de explicar a origem da vida, de que houvesse a explicação da evolução das espécies. A esse conteúdo, nós damos o nome de evolucionismo, tá? E esse evolucionismo, a teoria veio, sendo estudada por dois grandes cientistas naturalistas da época. O primeiro a surgir aí foi Lamarck, com suas teorias que na época foram aceitas, muito bem aceitas, pela academia, né, de cientistas, academia de ciências, mas hoje elas não são aceitas. Elas deram lugar às teorias de Darwin, que veio com uma lógica maior para explicar a evolução das espécies, explicar tudo que estava sendo estudado na época, tá? Então, nós vamos começar com o lamarquismo e depois nós vamos passar para darwinismo, tá? E o que vocês têm que entender de Lamarck? Na época, gente, tudo era baseado em suposições, nada tinha como ser comprovado, né? E apesar de todo o estudo em cima, não tinha uma comprovação científica concreta, né? Era tudo à base de suposições. Aí veio Darwin, né? Darwin já provou um pouco mais, porque ele fez um grande estudo, inclusive tem um filme muito legal falando sobre darwinismo, sobre a vida de Darwin, que conta a viagem, o trajeto da viagem dele, como foi a viagem dele para a ilha de Galápagos, que ele ficou ali durante muito tempo, estudando o desenvolvimento das formas de vida que habitavam aquele lugar, aquele meio ambiente, né? E com o tempo ele foi tirando as conclusões dele, né? Então é muito legal, tá? Então nós vamos começar aí com Lamarckismo. Vamos lá para o primeiro registro da aula de hoje. Conceito de evolução. Primeiro nós vamos para o conceito de evolução. Evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar a alteração sofrida pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo, ou seja, a evolução dessas espécies, como eu falei, né? Surgiu essa necessidade de estudo da evolução das espécies, em sua relação com o meio ambiente onde elas habitam. As teorias mais conhecidas são o lamarquismo e o darwinismo, como eu já me referi no começo da aula aí, na introdução, tá? Primeiro aí o lamarquismo. Gente, Lamarck, ele era um biólogo, tá? Do século XVIII, ele foi do século XVIII até o século XIX, estudando a evolução das espécies. Então, o que ele dizia? Eu vou dar uma ideia muito conhecida e que hoje muitos já ouviram falar, muitos de vocês, que é a teoria que ele falou sobre o pescoço da girafa, que ele deu para explicar o crescimento do pescoço da girafa. O que ele dizia? Olha que loucura, gente. Ele dizia que as girafas, na verdade, elas nasceram com um pescoço pequeno, mas como elas são endêmicas da savana africana, ou seja, são animais específicos da savana africana, que elas, para poder se alimentar das folhas da árvore, elas fizeram tanta força na musculatura do pescoço para poder esticar e alcançar a folha nas árvores, que o pescoço, ao longo dos anos, cresceu. Olha que loucura, gente. Que o pescoço cresceu e ficou daquele tamanho, tá? Ou seja, daí ele veio com um postulado que diz lei do uso de uso, ou seja, quanto mais você usa um membro, mais você vai desenvolvê-lo. E logo depois ele veio com uma outra ideia, um outro postulado que fala que essa característica adquirida através da lei do uso e desuso seria passada de geração para geração. Olha que loucura, gente. Então vamos lá, ó. As ideias dele, algumas coisas a gente vai ver que elas têm fundamento e outras não, tá? Vamos lá. O lamarquismo corresponde às ideias evolucionistas propostas pelo biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck,
que nasceu em 1744 e morreu em 1829. Apesar de incorretas, as ideias propostas por esse importante biólogo foram fundamentais para o estudo para o estabelecimento das ideias evolutivas, como as conhecemos até hoje. Além disso, as ideias de Lamarck são importantes por nos mostrar que o meio influencia. Daí que surgiu essa coisa de que o meio influencia a mudança, ou seja, ele é um ele vai influenciar a mudança da pessoa, né, do animal, do ser vivo em estudo. De alguma forma, os organismos vivos. Então, ele que vai ser, o meio vai ser o que vai influenciar, né? O meio é que vai alterar, mudar, né? Vamos lá para o próximo slide. Postulado de Lamarck. Aí, ó, como eu já falei com você, lei do uso e desuso. Esse princípio afirma que partes do corpo que são usadas com frequência tornam-se mais fortes e desenvolvidas, enquanto aquelas que são pouco utilizadas vão atrofiando-se. Como eu falei com vocês, do pescoço da girafa, né? Para ele, a girafa, ela tinha um pescoço pequeno e com o tempo, como ela foi tentando alcançar a folha da savana africana, o pescoço dela foi se desenvolvendo nesse esforço que ela fazia para alcançar até ficar daquele tamanho, né? E a lei da herança dos caracteres adquiridos, que através desse princípio aí do crescimento do pescoço, ele dizia que as girafas que viriam de geração para geração, ele teriam um pescoço longo em decorrência desse esforço que foi feito inicialmente pela girafa para alcançar a folha na savana africana. Olha que loucura, gente! Mas essa lei aqui da herança dos caracteres adquiridos, ela é aceita até hoje, tá? E eu vou explicar o porquê. Mas a lei do uso e desuso já caiu por terra. Essa daí realmente, porque inclusive ele tinha outras maneiras de comparar, né? De fazer comparações, né? Para poder tentar aplicar essa lei. O que ele falava na época, gente, no século XVIII? Olha que loucura. As pessoas na França, elas tinham muita mania de usar perucas brancas, né? Perucas brancas, é como se ele falasse assim, quem usa peruca branca terá filhos com cabelos brancos, né? Olha que loucura. Quem usa peruca loura terá filhos com cabelos louros. Então, as pessoas usavam muito. Além delas não terem a higiene ali, né? Diariamente na vida delas, porque eram pessoas que não tomavam banho, não eram tão aseadas, então elas usavam perucas, muitas vezes porque tinham piolhos, o cabelo caía, né? Por conta da sujeira e tudo, elas usavam muito peruca, então ele tinha essa mania de aplicar essa lei até para isso. Olha que loucura, gente. A pessoa que usa peruca branca vai nascer com cabelo branco. A pessoa que usa peruca amarela vai nascer com cabelo louro, né? Então, era mais ou menos por aí. Essa lei não tinha como se aplicar para isso, né, gente? Da girafa até que vai. Agora, já esse ponto aí, no caso do estudo dele, essa lei a gente não tem como aplicar, não tem como confirmar. Isso é uma coisa totalmente abstrata, né? Sem nexo, sem lógica. Vamos lá, gente. Tá para o próximo slide. O darwinismo. Darwin, esse é o mestre. Porque esse baseou em estudos, né? Ele viajou, ele tinha um naviozinho. Inclusive, ele deu o nome de Beagle, que é de cachorrinho, né? Beagle. E ele viajou e ele foi tentar comprovar suas ideias, né? Os seus estudos na ilha de Galápagos. Ele ficava horas e horas, inclusive ele levou até a família dele para lá. Ele teve até muito problema com a esposa dele. Se alguém tiver o interesse de assistir o filme dele, é muito bacana, que fala da vida dele, né? Muito legal. Ele ficava horas e horas, o dia inteiro, observando o desenvolvimento das espécies, como elas se adaptavam ao meio, né? Como elas se alimentavam. Por que uma espécie tinha um tipo de bico? Por que outra espécie tinha um outro tipo de bico? Por que uma ave tinha um tipo de asa e a outra tinha um outro tipo de asa? Tá? Então, ele foi observando, através de suas observações, ele foi tirando as suas conclusões, tá? Estudou inicialmente anfíbios, né? Depois répteis, aí foi para aves, foi para mamíferos, e daí por diante ele tirou as conclusões dele. Vamos lá, olha que bacana. Darwinismo é o nome, esse é o mestre, hein, gente?
Darwinismo é o nome dado à teoria proposta por Charles Darwin para explicar como ocorre a evolução das espécies. Essa teoria criou forma após esse naturalista inglês, ele era inglês, enquanto o Lamarck era francês, Charles Darwin era inglês. Realizar uma viagem ao redor do mundo a bordo de um navio chamado Beagle. Durante a viagem, que se iniciou em 1831 e terminou em 1836, Darwin realizou diversas observações a respeito da fauna e flora mundial que o fizeram perceber que os organismos vivos modificavam-se através do tempo. Olha aí, ó. As certezas vão vir a partir daí, gente. Olha que legal. Ele começou a perceber que os organismos modificavam através do tempo. Não se usasse uma peruquinha branca, os filhos viriam com peruca branca, não. Eu vou até dar uma prévia para vocês aqui. O que ele falou? Que o indivíduo ele passa por uma constante evolução adaptativa. Que ele tinha que se adaptar ao meio para sobreviver. Que aqueles que se adaptavam ao meio tinham sucesso e sobreviviam. E aqueles que não se adaptavam ao meio morriam, gente. É isso aí. E que as características daqueles que se adaptaram ao meio, que foram adquiridas, né, iriam ser passadas de pai para filho. Aí a gente pode colocar entrar lá no postulado de Lamarck, em que ele fala que as leis dos caracteres adquiridos, né, elas eram adquiridas, né, no caso a lei dos caracteres, os caracteres adquiridos eram passados de pais para filhos. Como isso vinha gradativamente, né, a longo tempo, ou seja, durante muito tempo, essas características, elas vinham e que essas características eram passadas de pai para filho. Os organismos vivos modificavam-se através do tempo, gradativamente, não igual o Lamarck falava. Então, vamos lá, gente, ó. Conclusão após sua viagem. Após sua viagem para a ilha de Galápagos, concluiu que haveria uma luta pela sobrevivência. Olha aí, gente, ó, luta pela sobrevivência, e que apenas os mais aptos, os mais fortes, sobreviveriam. Olha lá, ó. Apenas aqueles com características mais vantajosas poderiam sobreviver e reproduzir-se. Os indivíduos com características menos vantajosas não sobreviveriam, ou seja, morreriam às pressões do meio e, consequentemente, não se reproduziriam. Dessa forma, com o tempo, os indivíduos com essas características desapareceriam. Surgiriam aí o conceito da seleção natural, postulado de Darwin aí, ó, seleção natural, em que o meio seleciona, é o meio que vai selecionar, ou seja, aqueles apenas mais aptos é que vão sobreviver àquele meio, no qual apenas os organismos mais aptos é selecionado pelo meio e transmite suas características aos seus descendentes. Ou seja, apenas aquele que é mais apto ao meio é que vai sobreviver. Então, toda vez que você vê numa frase ali, numa questão, né, de vestibular, numa questão de uma prova, aquele mais apto, ou que fale que o ambiente ele é seletivo, ele seleciona, né, você pode saber que aquela afirmação vai estar se referindo ao postulado da seleção natural de Charles Darwin, tá? É isso aí. Vamos lá para o próximo slide. Postulados de Darwin. Primeiro aí, seleção natural, né? Em que a vida é uma constante evolução adaptativa, como eu já havia falado para vocês, em que apenas os mais aptos ao meio sobreviviam, né? Ou seja, apenas os que tinham capacidades, né? Sejam pessoas mais, animais, né? Seres vivos mais fortes ali, que sobreviviam àquele meio, aqueles predadores, né? Que o meio podia conter, né? Apenas ao clima, os mais aptos àquele clima, aquele solo, a falta do alimento, ou ao predador que existia naquele meio, apenas aqueles mais aptos sobreviveriam, tá? Lei da herança de caracteres adquiridos. Essa lei aqui era um postulado lá também de Lamarck. Só que isso aqui também foi estudado por Darwin e ele via que isso aqui tinha um sentido biológico muito grande, porque ele percebia através de suas observações, seus estudos, que aqueles animais mais aptos que sobreviviam àquele meio que os selecionava, eles adquiriam com o tempo, de maneira gradativa, né? Características
que eram passadas de geração a geração. Entenderam, gente? Então, ó, lei da herança, as características adquiridas. Segundo esse princípio, as características adquiridas durante a vida do indivíduo poderiam ser passadas à sua prole. Bom, gente, eu vou finalizar com vocês, tá? O estudo, passando para vocês 2 afirmativas aqui. Como eu não tenho como interagir com vocês, né? Eu não vou perguntar para vocês, eu vou apenas falar como que elas são aplicadas em algumas questões de vestibular. Por exemplo, no vestibular eu tenho uma questão que diz, 2 afirmativas, né? A primeira diz, o gafanhoto vive na grama porque ele é verde. E a outra diz, o gafanhoto é verde porque ele vive na grama. Aí eu pergunto, qual se aplica a Darwin, ao darwinismo, e qual se aplica ao lamarquismo? A segunda opção, que fala que o gafanhoto é verde porque vive na grama, que também é verde, ou seja, ele é verde, ele adquiriu a cor verde porque ele vive na grama, que é verde, essa daí é lamarquismo, gente, que diz que ele mudou de cor, né? Ou seja, que ele é verde porque a grama é verde. Entenderam? Agora, a primeira, que diz que o gafanhoto que é verde, que ele vive na grama porque a grama é verde, ou seja, ele vive na grama, ele é verde, mas ele vive na grama porque a grama é verde, diz que o ambiente o selecionou, que ele se adaptou, ou seja, de uma certa maneira, ele vive na grama para se proteger de predadores, como se estivesse se camuflando, tá? Então, ou seja, ele é o mais apto, ele está tentando se adaptar, ele está tentando viver ali, tá? De uma certa maneira, ele vive ali, porque ali ele fica camuflado. Olha a seleção natural aí, né? Os mais aptos sobrevivem, né? Os que tentam se adaptar, o que fala que o meio seleciona o indivíduo, né? Seleção natural, o meio selecionou aquele indivíduo. A grama verde selecionou aquele gafanhoto. De certa maneira, ele vive ali, o gafanhoto, porque a grama é verde. Tá, gente? Entenderam? Como é que vai funcionar isso aí lá na frente para vocês? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É um pouquinho complicado, exige um pouquinho mais de estudo de vocês, mas eu confio que vocês estejam estudando em casa, né? Tá bom? Espero que vocês estejam estudando em casa, também se cuidando, tá? E beijo para todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.